Todos os anos o planeta Terra perde espécies. Até que um dia pode chegar com que a espécie humana também seja extinta. A gente vai para um negacionista que nega a ciência. Eu sempre falo para ele o seguinte: olha, ao longo da história, um dia se negou que o Sol, que o planeta Terra circulava com outros planetas no nosso sistema solar. Todo mundo achava que era a Terra e todo o resto circulava na Terra. E quem disse que aquilo estava errado? Quase morreu. Não, quase morreu não. Foi colocado na fogueira santa como o bruxo ou como alguém que estava fazendo alguma coisa errada. Nos dias de hoje, graças a Deus, não existe a fogueira para nós nesse sentido. Mas há outras fogueiras. Aos haters. Isso, não tem aquela fogueira, mas tem outros tipos de fogueira. E quais são esses outros tipos de fogueira? É, por exemplo, esse momento de fervura climática do planeta Terra e do nosso país, onde nós entramos numa fogueira global que não para de esquentar e que nós e as futuras gerações, nós estamos falando dos nossos filhos que já nasceram ou que estão por nascer, ou netos, que já estão pagando uma conta alta e essa conta não vai parar de subir. É igual o Brasil quando tinha taxas de juros absurdas, até acho que tem uma taxa de juros ainda 13%, 14%. Você está viajando muito o mundo. É demais. Não, tá terrível. É demais. Mas tá brigando, isso que agora vai baixar. Tomara que abaixe. De toda forma, esse negacionismo climático, primeiro é uma negação da verdade. É igual a gente falar que a Terra é plana. Tem gente que acredita nisso ainda. Tem gente que acredita. Você é cientista, né? Eu sou engenheiro mecatrônico, engenheiro ambiental, bacharel em Direito, teólogo, mestre em Gestão Ambiental, doutor em Riscos e Emergências Ambientais e pós-doutor em Energia. Essa é a minha formação. Não dá um desespero agora, porque pergunta pra gente que a gente faz. Eu faço desenhinho e eu acho que vou até mijar, cara, depois dessa. Não. Você sabe que a gente deixa tudo isso de lado? Eu sempre falo quando o bom da gente ser ambientalista, de ser um defensor da vida, os títulos serviram para algumas coisas. Conhecimento adquirido. Mas o verdadeiro conhecimento que eu adquiri, e esse eu nunca deixo no quadro ou na parede, Adriano, é aquele valor inestimável que é o valor da vida de todos os seres humanos e de todas as espécies que vivem no nosso planeta. A gente não pode normatizar e normalizar a perda de espécies, sejam espécies vegetais ou de animais. Isso não é apocalíptico. É a gente entender que perdas são grandes. Mas às vezes não acontece uma seleção natural? Exemplo. Agora na pandemia. Cara, um monte de gente não se vacinou, batendo, falando, não, isso aí é uma gripezinha, ou isso aí é fake news e tal. E morreram por isso. Então, às vezes, eu acredito que às vezes acontece muito da seleção natural, porque os caras, cara, tem coisas que não tem como negociar. Os caras estão negando a ciência. E, cara, eu tenho amigos que não se vacinaram. Eu tive um amigo que não se vacinou, aí chegou com câncer e falou pra mim que foi a vacina que gerou o câncer. Eu falei, mas você não... Não interessa, porque eu vacinei quando eu acredito. Eu falei, não dá pra... Então, às vezes, eu acho que... Às vezes acontece muito da seleção natural mesmo, porque o pessoal tá sendo... o próprio Olavo de Carvalho, né, cara? Morreu sem vacinar, burro para um caralho, porque não tem outra explicação pra falar de um cara desse. Cara, o cara... E um cara tendo influência do jeito que tem, falando merda do jeito que falou, e morreu do próprio... Porra! E os caras ainda ficam babando o ovo do cara... Só que a merda disso aí, da questão do climática, porque, por exemplo, da vacina, é que, querendo ou não, acaba afetando você também. O cara foi lá, não se vacinou e morreu. Mas beleza, mas ele passou para alguém que estava tentando vacinar, ou que vacinou e que complicou. Mas a questão climática também, né? Porque a gente está à mercê do bom senso e da consciência humana. Ou seja, nós dependemos disso para que a Terra sobreviva mais de alguns anos. Que medo de pergunta. Porra, que mijada boa essa, voltou. Ô, Adriano, eu vou, depois dessa pergunta, eu vou ter que voltar na tua que eu não te respondi. Não, fique tranquilo. Aqui não é... Tem jeito ainda, o que nós podemos e devemos fazer para
desacelerar o aquecimento global. E para nós desacelerarmos a urgência, a emergência e a catástrofe climática, que mata a gente nesse planeta todos os dias. E nós não estamos falando de 1, 2, 10, 100. Nós estamos falando de milhares de pessoas que hoje ou não têm acesso à água ou têm água demais. Ou que está num calor de 40, 50 graus. E daí quando a gente pega um idoso e coloca esse idoso a 50 graus centígrados, ou, por exemplo, um idoso que está lá na Inglaterra que até a década passada era neve, frio, e agora verão para eles era 18 graus, era 15, 18 graus. E hoje ele está tendo que enfrentar isso a 40 graus na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, que não tem casas construídas... preparadas para isso. As pessoas não têm ar-condicionado lá. A gente tem ar-condicionado e ventilador aqui no Brasil, mas isso não existe lá. E não existe em diversas outras regiões do mundo. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de mudança climática, é que ao longo de décadas, depois, nos últimos 100 anos, o planeta só esquentou. A gente não refrigerou o planeta. Esse ano teve regiões oceânicas em que a temperatura aumentou em 5 graus. Nossa. Vai falar para o peixe, para a alga, para o marisco, para a estrela do mar, que, desculpa aí, mas eu sou responsável pelo seu aquecimento, eu vou acabar com a sua espécie. E daí os oceanos estão acidificando. O oceano captura esse CO2, esse excesso, porque nós temos plânctons, nós temos algas, nós temos algas no oceano que fazem essa fotossíntese. E ele captura isso para dentro do oceano e você aumenta o pH da água. Quando a gente aumenta o pH do oceano, você mata carretada de peixe, de espécie. Corais, recifes. Então, quando a gente vê aqueles corais todos coloridos, com um peixinho colorido, com vários vegetais marinhos altamente vivos e que dão pro peixe que a gente come o alimento, o ambiente sustentável para que você tenha essa proteína, por exemplo, que é o pescado. A gente tem que entender que metade da população global hoje consegue comer porque tem peixe. É um número gigante. Nós estamos falando de 4 bilhões de pessoas. É muita coisa. Então pense que a hora que a gente está acelerando a acidificação oceânica e que o oceano não consegue mais se recuperar, ou seja, você quebra esse ponto de equilíbrio, por isso que tem meio ambiente equilibrado. Quando você rompe o equilíbrio, a gente entra num universo que cientista nenhum do mundo consegue prever o que vai acontecer.